vimos na semana passada, naquela conclusão do retiro que aconteceu aqui, que nosso modo de relacionamento é compartilhar. Não é o modo de se excluir, se isolar, é compartilhar. E a igreja, ela é chamada igreja, e você é capacitado para ser igreja, para compartilhar e servir o outro. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, e já vimos várias coisas, que ele é uma pessoa, que ele é Deus, já entendemos que ele nos preenche, que ele quer se relacionar, ele mora em nós, ele desenvolve um fruto do Espírito, que é o caráter dele, ele tem um ministério que é nos convencer do pecado, justiça e juízo. Pastor, não lembro esses detalhes ou não estive, o que eu faço? É só você entrar lá no YouTube da Comunidade Evangélica Cura, que tem uma playlist chamada Espírito Santo, que tem essas pregações para que você possa estar revisitando. E hoje nós vamos aprender, talvez um dos temas que mais é falado sobre o Espírito Santo, que é a capacitação do Espírito Santo. Na verdade, tudo aquilo que acontece na igreja é porque o Espírito Santo está operando através e em nós. Ele que nos capacita e ele nos dá dons espirituais. O objetivo dessa noite é que você possa saber o que são dons, saber que você tem dom ou dons e você tem que fazer algo com ele. Então, nós vamos com calma. Naturalmente, pode ser que surja alguma dúvida, e aí no pós-culto você pode me perguntar, e aí alguém me lembra de colocar aquele link naquele formulário de dúvida, que se você tiver, nós temos um link que gera um formulário, que chega as dúvidas para mim, e aí eu paro, eu respondo qualquer dúvida que você tiver, não só sobre o assunto da pregação, qualquer dúvida, eu paro e te mando um áudio com a explicação, com calma, aí você manda, só eu tenho acesso, que às vezes você está lendo a Bíblia, né, fica em dúvida, estou aqui para servi-los. E eu tenho certeza que você achou Coríntios 12. Amém? Diz assim, versículo 4. Ora, os dons espirituais são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há grande diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E também há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera todas as coisas. A manifestação do Espírito é concedida a cada um com um propósito, visando um fim proveitoso. Porque um é dado mediante o Espírito, palavra de sabedoria, conhecimento. Um é dado pelo mesmo Espírito, fé, dom de cura, operação de milagres, profecia. A outros, discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretar. Versículo 11 para fechar. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor abra o nosso coração para termos entendimento. Espírito Santo de Deus, haja e fale através de mim para explicar sobre a sua capacitação em nós, da qual dependemos para viver como igreja. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós temos que ter alguns entendimentos, porque nós fazemos uma leitura bíblica e algumas palavras acontecem de forma variada. Vou dar um exemplo que vai ser projetado aqui, Atos 2, versículo 38. Conversamos sobre esse texto hoje na EBD. Pedro, ele estava pregando em Atos, numa festa de Pentecostes. A gente não canta? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Então aconteceu a festa e chegou o Espírito. Quando o Espírito desceu, houve uma celebração de culto incrível, adoração. A Bíblia descreve que o Espírito desceu e parecia uma pomba, vinha línguas de fogo, tinha todo ali um momento. Durante aquela adoração incrível, as pessoas viram de fora aquela festa espiritual e ficaram assim, gente, o que está acontecendo? Eles beberam essa hora do dia? Aí Pedro se levanta dos discípulos, dos apóstolos e também, e começa a pregar.
Aí ele faz uma pregação em Atos capítulo 2, grandona. Depois que ele termina de pregar, as pessoas perguntam a ele, ué, e agora? O que eu tenho que fazer para receber esse Jesus? Para ser transformado? Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remoção dos pecados, e vocês receberão o... Gente, solta a voz, senão o pessoal que vai ver a transmissão não vai ouvir vocês. O dom do Espírito. A palavra dom aqui é dorear, que acontece em outros textos, e significa literalmente um presente, algo que foi entregue. Eu crio em Jesus, eu tenho o perdão dos meus pecados, essa é a maior das dádivas, e recebo o grande presente que é o Espírito Santo. Quem recebe o presente da presença do Espírito? Todos os que creem em Jesus. Tudo bem aqui, sim ou não? Uma vez que você recebe o dom presente do Espírito, agora o Espírito Santo, e aí você pode retornar em Coríntios 12, que é o texto que lemos, ele vai olhar e vai trabalhar em você. O versículo 11 disse que essa ação do Espírito, ela é individual e é em cada um. Ou seja, primeira pergunta que já cai por terra, pastor, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho um dom? A resposta é sim. Por que você tem um dom? Porque você tem um propósito. Pastor, como que você me confirma que eu tenho um propósito? Diz a palavra, um texto que a gente repete, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Então, ninguém está aqui por acaso, você não é salvo por acaso, e muito menos aquilo que Deus está fazendo em você por acaso. Deus te conhece num nível muito detalhista, num nível de muita perfeição e muita complexidade, para você acreditar ainda que as coisas acontecem na sua vida por acaso. Deus tem um propósito. E eu quero aproveitar e dizer que Deus nos capacita porque temos um propósito. Se você não está vivendo o seu propósito, você está longe da vontade de Deus. E longe da vontade de Deus não existe sentido. Jonas tinha um propósito, ele tinha que pregar em um lugar específico. E enquanto ele fugiu do propósito, a vida dele foi sem sentido. Ele foi chamado para viver e agora sobreviveu num barco, foi lançado fora do barco e a graça de Deus se manifestou num grande peixe. Porque eu sei que a gente acha que o peixe é castigo. Não. O maior castigo era a mentira que Jonas vivia, achando que ele podia fugir do Espírito Santo de Deus. Aí vem Deus e fala, saiba de nada, inocente, manda um peixe, engole Jonas, aí ele se liga no propósito e muda de vida. Jonas foi chamado para algo. Espero que essa noite, essa celebração aqui, seja um peixe grande te engolindo, talvez. Porque pode ser que você chegou aqui achando, eu não tenho propósito nessa vida. Mas você não precisa escavar sozinho para encontrar o seu propósito. Já existe um Deus que morreu na cruz por você e deu o seu Espírito para te revelar o seu propósito. A ação de Deus em nós é de dentro para fora. É como se nós fôssemos uma pedra de mármore, que já foi feito conforme a imagem de Deus, como diz Gênesis, mas o pecado destruiu, e agora Cristo está operando através da igreja, para esculpir cada um da humanidade e revelar Cristo em nós. Só que Ele escolheu fazer isso através da igreja. Dá um glória a Deus. Glória a Deus que Ele nos escolheu. Porque Ele não precisava. A gente não disse que Deus é todo poderoso, sim ou não? Ele pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, sim ou não? Ele poderia fazer o que você faz em um estalar de dedos, sim ou não? Então, mesmo não precisando, Ele quis que nós participássemos. É igual uma criança vou botar uma idade um pouquinho maior, por conta do risco, mas uma criança de 11 anos, que chega para perto do pai, e o pai está cozinhando. E aí o pai fala assim, vai ali na mesa, pega o saco de arroz ali para mim. Ele pega, bota na mesa. O pai podia pegar o saco de arroz, sim ou não? Podia. Não, agora pega ali para mim uma garrafinha d'água na geladeira, que tem que botar água gelada para dar um choque térmico. Vocês acharam que eu não sabia. Aí ele vai lá, aí ele pega a garrafa d'água e traz.
Calma aí, o pai podia pegar a garrafa d'água? Aí ele faz lá o arroz em 2 tempos, para poder não ficar preso. Você achou que eu não sabia. Terminou, pega o arroz e fala assim, meu filho, prova aqui, tá bom de sal? Tá, pai. Ele sabia, o pai podia provar ou não podia? Aí o pai vai e prepara, bota 2 pratos, bota o arroz, bota toda a comida, senta, come. O pai podia comer sozinho ou não podia? Mas ele escolheu ter a presença do filho, mesmo que ele pudesse fazer sozinho. Agora ele responde, o filho fica feliz ou não por participar de pegar a água, o arroz e provar o arroz? Ele bate no peito e fala, eu sou o grande provador de arroz lá de casa. Ninguém faz arroz sem mim. E o pai está falando, sim, meu filho, você é o provador de arroz. Você tem um propósito. Estão entendendo como é que funciona? Nós somos crianças que Deus escolheu ser família com Ele. E Ele nos deu o privilégio de trabalhar no reino dEle. Talvez uma das coisas que a gente tem esquecido é que nós vivemos de um privilégio que Deus nos dá, não uma obrigação. O mundo, sem querer, nos mostra que as relações são obrigações. Você recebe o seu salário porque você trabalha. Quase como se não pagar o meu salário no 5º dia útil é obrigação, entende? Se você dá bom dia para alguém, a outra pessoa tem que te dar bom dia. Você pergunta, tudo bem? É tudo bem. Se eu encher a garrafa de alguém, amanhã eu tenho que encher minha garrafa. Porque a gente vive uma relação de obrigações. Mas Deus não fez conosco uma obrigação, Ele nos deu um presente. Por isso que a Bíblia chama dom espiritual aqui em Coríntios de caris. A palavra que dá origem à caridade, que é a mesma palavra que vai dar sentido à graça. Então entenda, querido, você tem um propósito, você tem um dom que você não mereceu. Não é porque você mereceu, é porque Deus quis fazer assim. Você entende isso? Você, então, é simplesmente valioso porque o Espírito de Deus se move em você, como diz a música. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. De novo. E você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Então você tem valor. Tudo bem? Porque você tem um propósito. Então, eu preciso entender porque algo às vezes está errado na forma como vivemos, porque você pode estar perdido e vivendo anos dentro de um relacionamento de igreja e sentindo que você está perdido, está fora de rumo, que você não tem nada para fazer. Então tem algo errado porque você tem um propósito. Na verdade, querido, às vezes nós entendemos errado a missão de um pastor, que também é um propósito e um dom. E para que não haja dúvida, Efésios 4, versículo 11. Se você quiser abrir, se abre. Se não quiser, em alguns segundos será projetado aqui. Efésios 4, 11. É um texto que também Paulo, que escreveu Coríntios, ele estava ministrando sobre a igreja e ensinando algumas coisas. Eu já vejo o sinalzinho ali, ó. Tum. Aqui é outro nível, que eu só solto agora assim. E a Bíblia diz que Deus concedeu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não são todos, são alguns. Versículo 12 diz o propósito, ó o propósito, para que haja o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, que é qual? Edificação do corpo de Cristo. A missão de edificar o corpo de Cristo é de todos, mas o dom pastoral, apostólico, dos evangelistas, dos mestres e dos profetas, é que eles fossem usados por Deus para orientar e direcionar toda a igreja, porque a edificação é toda a igreja. Os pastores são chamados para ajudar e direcionar para que a igreja cumpra o seu propósito. Se cada um vivesse a perfeição do seu propósito, os pastores seriam desnecessários. Porque o processo da imagem do Filho ser formado, a unidade, o pleno conhecimento e a maturidade de Cristo, como diz Efésios, pode botar o versículo 3, o versículo 3 seria natural. O que eu quero dizer? Se nós vivêssemos perfeitamente o nosso propósito, cada um de nós cumpriria o seu papel sem um diretor batendo claquete falando, vai você, vem você. Mas assim como uma banda, cada um faz o seu papel, mas tem alguém para pensar o todo e ajudar, Deus levanta alguns para isso. Mas nunca teve um momento que alguém achou que o maestro era mais ou menos importante que o cara que toca o teclado ou o violino. Porque cada um cumpre o seu papel. Então, queridos, qual é o ponto? Eu posso estar vivendo a plenitude do meu dom
Mas se você não estiver, a gente não avança. Porque eu preciso de você, você precisa de mim, aí diz a música, nós precisamos de Cristo. Querido, as músicas ensinam. As que não ensinam, a gente não canta. Então, as que a gente canta, a gente ensina, e tem que aprender. Música a gente decora, você nunca mais vai esquecer que eu preciso de você, você de mim. Então, eu preciso me conhecer e entender como Deus quer me usar, para que eu entenda o valor que Deus tem para mim. E você tem valor. Paulo faz questão de explicar nas suas cartas que cada um tem o seu valor, independente do seu propósito. Tudo bem? Você entendeu que você tem um propósito, um chamado? Agora, pastor, o que pode ser um dom espiritual? Essa é uma boa pergunta. Porque eu sou bom em plantar bananeira, isso é um dom espiritual? Eu sou bom em cantar, isso é um dom espiritual? Eu sempre fui bom em cantar, isso era um dom? Então vamos criar critérios para analisar. Volta lá em Coríntios 12, versículo 4. Vamos analisar o que Paulo falou sobre os dons. Aí vamos ver os critérios. Em primeiro lugar, do versículo 4 ao versículo 6, Paulo deixa claro que um dom espiritual tem fonte e é operado pelo Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que você tem que pensar: o que você faz, o que você executa, o que você considera ser um dom, na verdade é o Espírito Santo que tem agido em você, ou você faz independente dele? Se você faz independente dele, não é um dom espiritual, é uma aptidão humana. Entenda que nem tudo que você faz e é bom é necessariamente um dom espiritual. Você tem aptidões. Porque Deus te deu criatividade, inteligência e várias capacidades, que naturalmente o cristão usa tudo que tem para o Senhor, certo? Então, por exemplo, se eu sou bom em matemática, e isso eu sempre fui bom em matemática, uma vez que eu entrego minha vida a Jesus, eu vou usar a matemática por melhor do reino. A pergunta é: essa atuação na sua vida é proveniente do Espírito? É um critério. Tudo bem esse critério? A Bíblia também diz no versículo 7, não fecha a Bíblia, senão você vai ter que ir abrindo, que toda manifestação do Espírito tem uma finalidade. Ou seja, o que Deus te deu está cumprindo algum propósito, que eu já digo que o propósito é edificar a igreja. Está edificando a igreja, está fazendo alguma coisa, está operando para algum proveito, ou não está edificando a igreja. Porque se você é bom em fazer alguma coisa que não edifica a igreja, das duas uma: ou é um dom mal utilizado, ou não é um dom espiritual. E eu queria quebrar um pouco a sua expectativa, porque eu já pensei isso, e depois eu ouvi alguém falando e falei: é verdade. Vou citar um cantor conhecido, todo mundo conhece Roberto Carlos, certo? Sim ou não? Pode falar sim, gente. Se conhecer Roberto Carlos não é pecado. Que é isso? Oxe, calma. Um grande cantor, muito tempo, importante na história da música brasileira. Tudo bem. Eu não vou perguntar se você acha ele tecnicamente um bom cantor, mas o cara é chamado de rei e não é à toa. Tudo bem? Se Roberto Carlos aceitasse Jesus, e eu não conheço, não sei se crê ou não, então não estou falando que ele não crê, tá? Estou dando um exemplo. Se ele aceitasse Jesus, batizasse, no próximo culto, o que você espera que Roberto Carlos faça? Pode falar. Porque a nossa cabeça ele vai cantar na igreja. E você se surpreenderia se nesse caso Roberto Carlos fosse, não sei, ficasse na porta, recebendo as pessoas. Eu pensei uma piada aqui na cabeça. Não. Ele falando que vem, que são muitas emoções. Recebendo na porta. Você ia achar o quê? É um desperdício. Ele canta tão bem. Por que ele não está cantando? Porque na sua cabeça, você ainda olha o que a pessoa fez para ganhar dinheiro, ou uma aptidão que ela fazia. Mas se não é para proveito do reino, isso não é dom espiritual na vida dele. E às vezes, querido, você é excelente em fazer alguma coisa para ganhar o pão, mas na igreja você faz outra coisa. Não se surpreenda, acontece. Já aconteceu, de eu falar assim: não, fulano ganha a vida fazendo arte e mídia. Não é possível que ele não vá cuidar da rede social. E estava errado. E fulano o que aconteceu de fato, era psicóloga, falava: eu não sei fazer isso. Se tornou tesoureira e foi excelente.
ela falava, não sei matemática, mas como tesoureiro Deus ajudou. Porque ela tinha o dom de servir, ela serviu. Vocês estão entendendo que a operação é do Espírito Santo? Então também não tente colocar numa caixa o que Deus não disse que está numa caixa. Ele não disse que o seu dom seria, se você canta para ganhar a vida, cantar na igreja. Às vezes você vai fazer outra coisa. Está ótimo. Então tem que ser vindo do Senhor, tem que ter fonte do Senhor e tem que cumprir um propósito que é edificar a igreja. Se você tem um dom e não está edificando a igreja, é uma lâmpada ou um lustre fora da tomada. Pode ser belíssimo, caro, incrível colocá-lo assim, mas se ele não acende, sem função, não tem função. Por isso que quando Paulo ensinou sobre dom, ele ensina no capítulo 13, que você não pode perder o amor. Deixa eu só abrir aqui. Porque o amor é o principal dos dons. Ele fala no último versículo do 12, né? Eu vou mostrar um caminho excelente. E aí ele fala todo tipo de dom que você queria ter. Versículo 13, abre aqui para mim o versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Porque essa pessoa que ele descreve seria o cristão perfeito na sua ótica. Eu vou provar, eu gosto de provar as teorias. Pensa, se eu te apresentasse assim, ó, trouxe um amigo meu chamado João aqui, e ele é muito bom. Por quê? Ele fala a língua dos homens e dos anjos. Pode passar. Ele profetiza e conhece todos os mistérios de toda a ciência. Você entende o que é toda a ciência? Ele conhece todas as ciências existentes. Ele é muito bom. E a fé dele move montanha. Pode passar. Ele é tão solidário e caridoso que ele distribui todo o dinheiro que tem. Ele entrega aos pobres. E uma vez, cara, uma vez tinha uma pessoa que ia ser queimada porque ela cometeu um erro. Ele falou, deixa que eu vou no lugar. E ele pegou fogo, metade do corpo dele, se sacrificou. Diz para mim, seja sincero, é ou não é um cristão top? Sim ou não? Profetiza, tem fé que move montanhas, se sacrifica, distribui tudo que tem e tem todo o conhecimento. Toda mãe ia querer que a filha casasse com um rapaz assim e se o filho casasse com uma moça assim. Mas Paulo diz que se ele não tiver amor, ele é como esse prato, que se eu pegasse aquela baqueta e batesse, vocês iam reclamar. Porque não é por muito fazer que isso comprova que você tem propósito. Então, se não tiver amor, não faz sentido ter dom. Por isso que se não tiver serviço, não faz sentido ter dom. Se você quer fluir em dons espirituais, flua primeiro no dom do amor e do serviço. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que quer fluir em dons para aparecer, para ser famoso, quer ser pregador, para ter seguidor no Instagram, quer ministrar louvor para ganhar dinheiro, quer fazer tudo para aparecer, não é para servir. E Deus não precisa que você apareça. Deus está chamando por servos. Ele fala, olha para a colheita da qual Ele tem compaixão. Rogue ao Pai que envie ministros de louvor. Não. Que envie profetas. Não. Professores de EBD. Não. Membros de igreja. Não. Que envie trabalhadores. Gente que venha para trabalhar. Que venha do meu lado e olhe para as pessoas precisando e tenha compaixão. É o problema que a gente está acostumado a centrar tudo em nós. Então a gente quer ser servido. Eu quero que o dom do outro me sirva. Deus não nos chamou para sentarmos e sermos o foco. Apesar da palavra de Deus nos chamar de ovelhas, Jesus fala que nós somos cooperadores. Querido, quem trabalha com pastor é pastor. Então quando tinha um pastor de ovelhas, ele tinha uma equipe. E cada um fazia alguma coisa. Ou você acha que uma pessoa só tosqueava 1000 ovelhas? Cada um cuidava de uma parte. Tira da sua mentalidade que os dons espirituais foram feitos só para te servir. O centro é Cristo. E Cristo sendo o centro, coloca o seu olhar no outro. João 13, Jesus disse, eu vou te dar um exemplo de líder. O líder primeiro é servo. Se o líder que você considera que é o primeiro é o servo, você que não é o primeiro é o quê? Servo. Para de se admirar com pastores que parecem ter o dom espiritual da palavra e não é servo. Não cobre de mim ou nenhum pastor aqui sentado que ele seja excelente na palavra, se não cobrarem de mim, servidão. Se vocês começarem a olhar para mim, ter o filtro, uma boa pregação, vocês vão perder o rumo de Cristo.
Porque a pregação de Cristo, ela falava tão simples, que se não fosse Cristo falando, você ia achar ruim. Pensa, o cara chegou e falou, ó, tinha um cara com a semente, tá? Jogou, caiu no espinho e deu ruim. Jogou, a terra estava dura, o pássaro comeu. Jogou, tinha pedra, não floresceu, jogou na terra boa, cresceu. Você ia falar assim, oh, isso eu sei. É óbvio que se bate no espinho não tem como crescer. Tem espinho. É óbvio que se a pedra está dura, a semente não entra. É óbvio que se tem pedras, não vai ter como ele ter espaço. Só tem como crescer na terra boa. Aí Jesus fala, pois é. Isso é pregação complexa? Isso parece uma pregação de Nicodemos, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Subirá? Não parece. Mas era isso que Jesus usava para ministrar no coração das pessoas. É capaz, querido, na geração de hoje, Jesus passar e você não querer ele como pastor. Você não querer ele como seu líder, seu discipulador. Porque tinha vezes que as pessoas não faziam nada, ou não tinham nada, ou tinham o dom mais desprezível na sua ótica. E Jesus falava, a oferta de uma moeda dessa mulher foi a maior desse dia. Tinha vezes que todo mundo queria jantar com Jesus, ele estava na mesa com os fanfarrões e os pecadores da época. A ponto de falar assim, ué, veio gente aqui que não comeu nada de errado, como João e Batista, e vocês criticaram? Aí eu venho como vocês criticam? Desfaz a sua lente de olhar para dons com número, quantidade e fama. Dom é serviço a alguém. Se você quer ser útil ao reino, transforma a sua oração. Não fala assim, Deus me dá um dom. Não, fala, Deus, eu quero servir alguém. Me dá a chance de servir alguém de alguma forma. Como eu não sei, eu quero servir alguém. Ah, eu quero servir a igreja, eu quero servir. Como eu quero servir? Vem atrás de mim e fala, pastor, eu quero servir. Pastor, quero servir. Vem ele segunda-feira. Pastor, áudio, eu quero servir. Vem aqui, o culto é quinta-feira. Pastor, eu quero servir. Como? Vem servir, vou dar um exemplo pequeno. Você acha que as cadeiras mudam de lugar sozinho? Não muda. Alguém serviu, colocou as cadeiras no lugar. Alguém ligou o ar-condicionado, alguém ligou, preparou isso aqui. Tem serviço e propósito de Deus acontecendo no invisível. E as coisas estão acontecendo. Vamos servir ao outro. O problema é que a gente quer ver o fruto e receber a glória do serviço. Querido, no reino de Deus, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. Por isso que eu disse e eu repito, se há um dia do pastor, é porque há um ano inteiro da igreja. Se a gente não trabalhar junto, não existe glória, fama e nada que o pastor possa falar, porque o propósito do pastor é estar junto com a igreja. E o seu também tem que ser servir. Caso contrário, eu posso vir pregar sobre o Espírito Santo e a gente vai ficar parado. Porque você vai estar fora do seu propósito. Então, antes de você querer saber o seu dom específico, queira servir ao Senhor. Não saia dessa noite sem orar a Deus e falar, Deus, eu quero servir. Mas eu quero te contar uma coisa importante. E eu quero que você pense comigo. O texto de Coríntios tem vários dons. Vários. Falar em línguas, interpretar línguas, dom de fé, milagre, cura, tem vários. Mas a Bíblia também tem uma lista de dons em Romanos. Em Romanos tem o dom de servir, ensinar. Tem vários dons lá. Também tem Efésios 4, que a gente leu, de apóstolos, profetas, tem vários. Na Bíblia, se não me falha a memória, Êxodo 31, só bota aqui, pode ser que eu esqueci de anotar, dei esse mole agora. Êxodo 31, versículo 1 mesmo. Se for, vai dar ali. Aí, acertei. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e de conhecimento em todo artifício. Está ótimo aqui. Tá bom, para elaborar desenhos e trabalhar. Porque, repara que Deus encheu esse irmão de espírito, para que ele pudesse construir arca, tabernáculo. Tipo assim, ele fez ele o arquiteto de tudo que ia ser criado do deserto. Mas foi Deus que o capacitou. Pergunta de sim ou não. No texto de Coríntios, existe aí o dom de liderar, do versículo 4 ao versículo 11? Não tem. Pode olhar aí que não tem. Mas no texto de Romanos tem o dom de liderar. Aí não é dom porque não está no texto de Coríntios? Qual é o ponto?
Romanos 12 também, os dois são do 12. Se você for lá no 12, a partir do 6 ou 7, tem lá vários dons. Então, qual é o interessante? Eu quero que você tenha essa noção, porque Paulo não fez uma lista exaustiva dos dons. Ou seja, Paulo não chegou para Coríntios e falou, vou escrever todos os dons para vocês. Assim como quando ele escreveu em Romanos, ele também não escreveu todos os dons. Assim como quando ele escreveu para os Efésios capítulo 4, ele não listou todos os dons. Então, duas coisas que eu queria te entregar para que você pense. Em primeiro lugar, se tem 3 cartas diferentes que Paulo escreveu sobre dons, há uma multiforme ação do Espírito Santo de entregar dons diversos para pessoas diversas, de formas diversas. Segundo, não limite o que o Espírito Santo pode fazer em você, porque não está em uma dessas cartas. Porque, por exemplo, em nenhuma das cartas tem a menção do dom que Deus deu no Antigo Testamento, que era uma capacitação artística. Deus, ele entrega dons conforme a necessidade e ação. É claro que Deus também entrega uma forma desses dons acontecerem. E aí Deus, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo, no capítulo 14, ensina a igreja a viver. E ele usa um termo que é ordem e decência. O critério para você saber como utilizar o seu dom espiritual é o critério de ordem e decência. Ou seja, eu preciso cultuar, celebrar e edificar o meu irmão. E edificar significa fazê-lo crescer. A Bíblia vai ter, naturalmente, detalhes mais dos pormenores de algumas coisas, como falar em línguas, a diferenciação do dom de línguas, que é uma ação divina, através de uma fala que não é conhecida pelos homens, mas que ao ser interpretada tem uma revelação. Um bom exemplo para o dom de línguas é alemão. Quem aqui sabe alemão? Levanta a mão. Achei aí trazer para traduzir aqui. Então, se eu chegasse aqui e pregasse em alemão, por exemplo, Schweinsteiger, Hoffenheim, você não ia entender. Mas se alguém interpretasse, haveria edificação. Se Fernanda subisse aqui e falasse inglês, alguns entenderiam, outros não. Então, Fernanda pode vir pregar em inglês, sim ou não? Não. Porque se ela pregar em inglês, não vai edificar a igreja toda. Para ela pregar em inglês, tem que vir alguém do lado, e tudo que ela falar em inglês, ela trazer em português. Então, assim como edifica a igreja toda, se o cara que fala alemão tiver interpretação, o que fala inglês tiver interpretação, o que fala em línguas estranhas, para edificação do outro, tem que ter interpretação. Ou ele interpreta, ou alguém interpreta. Aí tem edificação. Mas existe também o falar em línguas, que é uma linguagem de adoração, que é o grande foco de Coríntios 14. A linguagem de adoração, que é para edificação própria, ela precisa acontecer sem que atrapalhe o culto do outro. Existem igrejas que você pode falar alto e não atrapalha o culto do outro. Existem igrejas que você vai ter que falar mais baixo e não atrapalha. Assim como tem igreja que entra de bermuda e outras não. Tem igreja que a música é mais alta, outras não. Tem igreja que tem guitarra, outras não. Tem igreja que igual a gente pula na hora do dia, tem igreja que não. E pular não atrapalha. Porque a gente se relaciona assim. Mas o propósito de respeitar e edificar o outro existe em todos os princípios. Então, se Deus está te dando, ou te deu um dom, Ele vai te usar para edificar alguém. E Ele vai te usar conforme você está fluindo nele. E assim como as pessoas melhoram na pregação, na oração, num instrumento, se você praticar e se aprofundar no Espírito, você também vai melhorar no dom espiritual que Deus te deu. Então, queridos, dom espiritual, Deus entregou a cada um individualmente. Dom espiritual tem um propósito na sua vida, e o propósito fala sobre o outro e não sobre você. Eu já te provei em texto bíblico, em exemplos e de forma muito clara que o Espírito Santo quer usar a sua vida. Se ele não usou até hoje, ele quer usar a partir de hoje. Como eu já te disse, a vida é muito complexa para eu acreditar que as coisas acontecem por acaso. A chance das coisas acontecerem por acaso é mais impossível do que você possa imaginar. Mas a percepção de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem,
a ponto de você ser chamado aqui para ouvir sobre o dom que Deus tem na sua vida, significa que Ele quer falar algo com você. E eu acredito que Ele quer falar com toda a igreja. Fica de pé, por favor. Porque eu vou ter aqui 3 possibilidades para a sua vida. E cada possibilidade exige uma resposta. Primeira possibilidade: você tem um dom espiritual, sabe que tem, e Deus está querendo que você faça o melhor proveito dele. Você sabe que o seu dom é ensinar, mas você não está fazendo proveito dele. Você sabe que o seu dom é servir, mas você não tem entregue o melhor. Você sabe que o seu dom é curar, mas você está parado. Eu me lembro quando eu encontrei numa fila de marcação de hospital numa noite para madrugada, tive a oportunidade de tocar e pregar num lugar. Ali no Alvaral Vindo, tem uma entradinha assim na rua sem sair, tinha muita gente no escuro. Aí fui eu e um amigo meu. Um amigo meu vigiou as costas, que eu não sabia quem estava ali, e eu fui orar. Fui orando e cantando, foi isso. E aí depois eu fui ler com algumas pessoas que estavam sentadas lá. Tinha uma senhora, que eu quem comentei, era lindíssima essa senhora. Ela tinha tipo olho azulzão, cabelo branco, sabe? Parecia até essas vovó de filme, toda assim. Ela estava sentada ali, paradinha, esperando. Aí ela falou assim, olha, agora é que é loucura. Eu estou falando de alguém para marcar o médico. Gente doente, ela fala, eu já tive o dom de cura na época que eu estava com Deus. Na fila onde estavam os doentes. Ela podia falar, eu já tive o dom de ensinar na fila onde as pessoas queriam aprender. Eu já tive o dom de servir na fila onde as pessoas precisavam ser servidas. Já tive o dom de profetizar no lugar onde as pessoas não conheciam Deus. Eu já tive o dom de fazer milagres no lugar onde as pessoas careciam. Eu já tive o dom de revelar quando as pessoas estão carentes de revelação. É como se ela falasse, pode ser que você fala isso, eu tenho o dom, eu sei qual é, mas eu não estou usando da melhor forma, pastor, e a verdade é essa. E a resposta tem que dar é, e aí? Vai ficar parado até quando? É um princípio científico, você permanece parado até que alguém tire você da inércia, e o Espírito Santo vai te tirar da inércia hoje. Ele não te deu o dom para ficar parado, Ele não te deu o dom para ser enterrado, Ele te deu o dom para multiplicar. E aprenda uma coisa, querido, quando você não cumpre a sua responsabilidade, tem alguém que Deus está entregando mais do que era para ele, porque o reino continua. Mas não foi chamado para que a pessoa levantasse o seu fardo. Sabe por que a cidade não está sendo alcançada por Jesus hoje? Porque apesar de ter 300 igrejas na cidade, não existe uma ação contínua e única para ganhar a cidade toda. Porque não é possível que tendo 300 igrejas, tendo não sei quantos mil pessoas nessa cidade que creem em Jesus, isso não alcançou todo mundo. Só tem uma resposta. Tem muita gente com nome, carteirinha, membresia e cadeira, mas não tem servo. Porque se fossem 300 igrejas nessa cidade, se fosse metade dessa cidade que crê no Senhor Jesus, teria transformação. Queridos, o IBGE disse que metade da nação é evangélica. Mas esse dado é mentiroso. Porque se metade fosse cristã, em um ano o Brasil inteiro era cristão. Porque bastaria um ganhar um. Então assim como as pessoas se nomeiam e não são, nomeiam e não vivem, você está nomeando um dom que você sabe e não está usando. Quando você vai sair do lugar? Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, você sabe que tem um dom, ou sabe que Deus deveria te dar um dom, mas você nunca buscou isso porque você está parado. Diferente daqueles que sabem qual é o dom e não estão usando da melhor forma. Você está um passo tão atrás de se descobrir no Senhor, que nem sabe o seu dom, não quer saber, tá bom ficar parado, tá bom receber, tá bom viver a igreja como shopping, tá bom viver a igreja como cinema, que eu compro o que eu quero quando eu quero, assisto o que eu quero quando eu quero. A gente aprendeu hoje, na EBD, foi que o corpo de Cristo é feito por pessoas salvas em Jesus. Mas tem gente que vive anos e anos e anos no corpo. Tem gente que fica um tempão no corpo, não é vivo, não faz nada. E nós classificamos o povo como roupa. Tem gente que é roupa da igreja. Está junto, participa junto, experimenta junto, vai onde é a igreja, mas não é igreja. É joio. E a diferença de trigo para joio é o fruto. Pode ser que você está nessa noite pensando, eu não sei se eu sou joio e trigo, pastor. Porque eu não dou fruto, eu não sirvo, eu não entrego o meu dom. Pode ser que a frase que ecoa na sua cabeça, seu coração, porque você ouviu lá fora isso, eu não sirvo para nada,
Eu não sirvo para minha família, eu não sirvo no trabalho, eu não sirvo para a sociedade, eu não sirvo para ninguém, eu não sirvo para nada. Essa mentira que está na sua cabeça não faz sentido quando o Espírito Santo valioso se move em você, quando Cristo pagou um alto preço por você e Ele te capacitou e te disse, você tem valor. Tira a mentira de não servir. E pela primeira vez, se for essa noite, fala, Deus, eu quero servir alguém. Eu não sei como, mas eu quero. O que você quer fazer? Permita que Ele faça. Ou então, você não é alguém que tem o dom e está parado. Você não é alguém que não sabe o seu dom porque nunca se preocupou em servir alguém. Você é alguém que nunca conheceu Jesus. E se o dom é dado pela presença do Espírito, você está aqui, ó, pastor, na verdade, eu não tenho o Espírito Santo de Deus, eu não aceitei Jesus, eu não quero isso. Eu estou vivendo minha vida sem levar em conta Cristo. Então, a sua resposta de quem tem um dom e está parado é se mover. A sua resposta de quem tem um dom não sabe é buscar a revelação do Senhor. E você que não tem Jesus, a sua resposta é ainda mais simples. É Jesus. Sabe o que é incrível? Se você só recebe dom, se você só é capaz de fazer depois que o Espírito habita em você, o que motivou Cristo a querer você, se você não fazia nada antes dele? Se a sua funcionalidade no corpo de Cristo vem quando Ele está em você, o que motivou Cristo a morrer na cruz quando você não tinha nada? Porque Jesus não te ama simplesmente porque você faz algo, porque Ele morreu na cruz e te amou antes de você fazer qualquer coisa. Você não precisa entregar a sua vida a Cristo achando que eu tenho que entregar para Ele fazer. Você tem que entregar porque Ele te quer. E no processo de ser amado, o amor dele transborda. Querido, essa noite é uma noite de movimento, de resposta e de ação. E eu vou fazer uma pergunta referente às 3 possibilidades. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Porque eu sei que há um negócio de curiosidade. Eu quero orar por você e eu quero que você feche seus olhos. Então eu vou perguntar e você levanta a mão, sinaliza e depois abaixa. A pergunta é para o primeiro grupo. Você que tem um dom, sabe que tem um dom, talvez já tenha vivido o dom, mas hoje esse dom está parado na sua vida. Quem aqui entende que tem um dom parado e quer colocá-lo em movimento hoje? Levanta a mão. Deus te abençoe, pode abaixar. Pode abaixar, Deus te abençoe, pode abaixar. Ah, mas alguém que entende que pode abaixar, Deus te abençoe. Que tem um dom parado, que tem movimento, Deus te abençoe. Deus te abençoe, pode abaixar. Deus te abençoe, pode abaixar. Deus te abençoe. Eu vou orar por você nesse momento. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor sabe quem nesse momento sinalizou, dizendo, Pai, eu tenho dons e estou parado. Pai, algo que eu já fiz antes eu não faço mais. Pai, eu tenho que entregar algo mais ao Senhor. O Senhor vive, o teu Espírito sabe. Eu sei que o Senhor está feliz nessa noite, porque o Senhor está reativando, está ativando, está aprofundando, está retirando de corações dons enterrados, para que algo aconteça. E o Senhor viu, Pai, que desde crianças, homens, mulheres, estão se posicionando para serem usados pelo teu Espírito Santo de Deus. Então haja, reative e acenda essa chama que uma vez queimou, para que outra pessoa possa ser alcançada através da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Permaneça de olho fechado. Agora eu quero fazer a pergunta para um segundo grupo, que até hoje não tinha se preocupado tanto com essa de dom, estava mais parado e falou assim, olha, na verdade eu não estava preocupado, eu estava parado, eu estava na inércia, eu estava sentado, mas ao ouvir isso eu quero levantar, eu quero descobrir o meu dom, eu quero fazer a diferença no reino. Por algum motivo eu sinto que até hoje eu não fiz, eu quero fazer. E não tem idade, não tem dinheiro, não tem classe, tem a mover do Espírito. Há alguém nessa noite que entende que tem que fazer pela primeira vez no reino? Só levanta a mão, sinaliza. Deus te abençoe, pode abaixar. Deus te abençoe, pode abaixar. Pode abaixar, pode abaixar. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus, há irmãos e irmãs que nesse momento sinalizam que querem fazer algo mais, que até hoje não tinham feito, mas o Senhor chamou hoje para fazer a diferença no reino. E o Senhor conhece o dom que deu, o Senhor vai nos usar, nós vamos ver os frutos, glorificaremos ao Senhor pelo que o Senhor fará.
E que cada um que sinalizou encontre nessa igreja uma forma de aprender, uma forma de conhecer e se capacitar, e que nós possamos dar espaço e que nós possamos ser trampolim para que cada um faça a diferença no teu reino. E obrigado porque o Senhor nos revela que temos um propósito em nome de Jesus. Continua de olho fechado. A terceira pergunta é: há alguém que nessa noite chegou aqui sem conhecer Jesus e não tinha entregue a vida por completo a Ele, por isso que não tinha dom, mas nessa noite entende que a sua vida não faz sentido se não for com Cristo Jesus? Tem alguém? Só levantar a mão. Eu entreguei minha vida hoje, Senhor. Hoje é o dia que eu estou entregando, e a partir de hoje a minha história não será a mesma, porque eu entendi que o Espírito Santo me quer. Há alguém nessa noite? Só levantar a mão. Alguém entende que essa noite é o marco de uma transformação e visitação e habitação do Espírito? Para que eu possa orar? Se tiver alguém, só levanta a mão. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor. Você pode abrir os seus olhos ou continuar em oração.